Fala pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Chuleonan Mobacoladei Ijifaolá. Como meu próprio nome já fala, Ijifaolá, o vento ou ventania que traz a honra. Dito isso, vamos comentar hoje sobre a existência da família Ji ou Iji. Há quem diga que ela existe, há quem diga que ela não existe. E eu vou provar por A mais B, que eu não estou dizendo aqui que a família não existe, mas eu vou mostrar por A mais B, de formato histórico, que muitos componentes dessa família nem contemporâneo eram, ou seja, eles nunca se viram para fazer parte dessa família. Daí a decisão você toma a que você achar mais coerente. Mas eu vou aqui e volto já, é logo depois da nossa vinheta e a gente vai discutir a respeito desse assunto. Mais uma vez, meus queridos e queridas, muito obrigado por estar aqui comigo. Agradecer muito a presença de vocês aqui no canal, no YouTube também. Agradecer o carinho de vocês, que a gente tenta fazer o mais que a verdade, trazer fatos históricos e mostrar para vocês que o que a gente fala tem sempre um fundo de verdade. E eu não estou aqui para desfazer de nada. A religião da diáspora é uma coisa totalmente diferente. Vou deixar bem claro para vocês aqui, o que é o culto tradicional iorubá é o culto sem a distorção. Se o candomblé ele é originário da África, muita gente tem dito para mim assim, você está querendo africanizar o candomblé. Como é que eu posso africanizar uma coisa que veio da África? Não existe essa questão. E muitas conveniências foram colocadas dentro do candomblé, dentre elas também essa discussão sobre família Ji. Meu antigo babalaô tem um nome, né, que começa com Ji, né? E ele, uma certa vez, conversando com a gente, disse assim, família Ji a minha, que meu nome é fulano de tal. E eu concordo com ele. Por quê? Porque nós temos fatos que nós podemos discutir aqui para que vocês entendam que a família Ji está faltando um bocado de coisa aí para que você entenda qual a coerência dessa família existir. Como, por exemplo, vou mostrar para vocês primeiro o que são orixás, para que você entenda, né? Os orixás eles são divididos em algumas nomenclaturas de acordo com a síntese urubá que cada família siga. Então primeiro a gente vai falar sobre orixá. Quem são, como eles se divinizaram e por que que a gente cultua orixá, que é a primeira coisa que a gente tem que saber. E aí a gente vai entender o que é orixá a partir do pressuposto de que orixá nada mais é do que pessoas que foram vivas, andaram por sobre a terra e tivemos um problema dessa dicotomia do candomblé aqui no Brasil. E o que é que se trata dessa dicotomia? Por quê? Porque simplesmente as pessoas hiperdivinizaram as entidades. O candomblé ele vai se dividir em duas partes, certo? Primeiro, a gente vai dividir o candomblé na parte histórica, porque existe uma história, e a maioria dos orixás vieram do século VII, do século VI até o século XV, com a queda do Império de Oió, que foi exatamente em 1835. Há quem diga que a queda do Império foi em 1860, 1870. Mas durante esse período da história, muita coisa aconteceu. Esse evento da diáspora, para que vocês tenham uma ideia, antes da grande queda da cidade de Oió pelo povo fulani, existia muita história, muita coisa que não foi contada. E essa questão da diáspora, de trazer os negros para o Brasil, muita coisa foi suprimida, muita coisa a gente não conheceu. Só quando você vai beber água na fonte, você vai descobrir que é diferente o sabor de lá para o sabor daqui. E por que eu estou falando isso para vocês? Como vamos tomar aqui, por exemplo, a cidade de Oió ela cresceu muito por questões políticas e devido aos processos escravagistas na trazida de exportar escravos, ou seja, eles pegavam com os povos banto, pegavam com os povos do Benin e trazia todo mundo para cá e ganhando muito dinheiro com esse processo. Só que vamos entender como é que isso funcionou até chegar nesse processo da famosa família Ji que nunca existiu. É assim como as pessoas dizem também, eu sou Jeje. Mas espera aí, a palavra Jeje significa forasteiro, distante, e por que não dizer gringo, como a gente chama aqui no Brasil? É uma forma pejorativa de dizer que você não fazia parte do bloco econômico das cidades que viraram a cidade de Oió. Então, vamos embora só entender. Primeiro, vamos pegar do pressuposto. O que são orixás, né? Por que eles são cultuados? O que é que eles são? Como é que eles foram divinizados até se tornarem orixá? E a resposta para isso é o seguinte.
Os orixás são homens e mulheres que fizeram atos muito importantes às suas cidades, comunidades, né, que levaram a eles a serem cultuados. Então, vamos entender uma coisa aqui. Se foi vivo e morreu e foi divinizado, é um Egungun, certo? É um Egum. Morreu, virou Egum. Qual é a diferença de Egungun para Orixá? Orixá são pessoas que foram vivas, morreram, mas que foram divinizados de uma forma tamanha por suas comunidades, que eles não eram parentes das pessoas, e as pessoas cultuavam ele. De forma a tal tamanho, a tal energia, a tantas oferendas ofertadas, há tanto cabrito, tanto boi, tantas coisas que fizeram, há tanta moeda de troca espiritual, que é o ectoplasma, vindo com a questão dos sacrifícios. Esses espíritos se divinizaram. Vamos tomar como um exemplo aqui. Para que eu mereça ser cultuado como orixá, ou vou usar a palavra aqui, para que eu mereça ser cultuado como um Egungun de família, eu tenho que ter sido uma pessoa muito boa. Vamos entender que Egungun é considerado orixá também. Mas entenda uma coisa, primeiro que esse vídeo está se retratando a questão do culto tradicional iorubá. Então abra a sua cabeça, você que é de candomblé, você que é de umbanda, abra a sua cabeça para entender a lógica da explicação desse vídeo. Então, a partir do momento que a gente percebe que a gente cultua o orixá, que a gente entende que o orixá é um Egum altamente divinizado que se tornou-se orixá, e temos as nossas divisões dentro do próprio culto, que é Lessé orixá, Lessem orixá, certo? Se a gente cultua Lessé orixá, a gente sabe que foi vivo e faleceu. Só que existe outra coisa da hiperdivinização do orixá. Por quê? Porque o candomblé, qualquer religião ela vai ter duas partes, qualquer religião. A ideia de religião é que você louve o sagrado, mas você é um cidadão humano, você é uma criatura espiritual encarnada. Logo, há de se convir que você vive no meio de uma sociedade. Então toda e qualquer religião vai ter um lado social e vai ter o lado espiritual, do qual você vai conviver com a sua fé. E o que é a fé? Nada mais é do que acreditar em algo que você não vê, mas você sente. Então isso fica muito bem explicado para se entender que o candomblé, qualquer religião, o Essiembile, a própria religião de Egungun, existe uma sociedade dentro deles. Né? Os ogés, existem suas divisões, ogé, amanxã, alapinim, eles têm os cargos porque fazem parte da sociedade dele. Assim como dentro do candomblé, como dentro da tradição, como dentro do próprio Ifá. Ou seja, e dentro do espiritismo também, e quando eu cito o espiritismo, eu não estou falando da religião, o espiritismo. Eu estou falando do conglomerado dos espíritos que existem em suas subdivisões. Vamos entender então. Nós cultuamos Lessé orixá, e tem Lessem orixá, que a gente está falando de Egungun. Na Nigéria, nós encaramos, ou seja, na religião tradicional aqui no Brasil, nós encaramos que Egum também é um orixá. Egungun assentado nas casas de axé, Egungun que é meu parente, o Egungun que o orixá trouxe, é um ancestral meu de qualquer forma e a gente cultua. Que é diferente do orixá, que a Lessé orixá tem um grau de inteligência diferente e ele vai ser cultuado pelas obras do que ele fez durante a vida dele. Os orixás também vão ser chamados de Omobibis, né, e de orixás Irumolés. O que são os Irumolés? Vamos entender agora esse processo de Irumolé, ou orixá origum, orixás de origem. Muito a gente ouviu dentro do candomblé, né, que umas pessoas vão dizer que Obatalá criou a terra, outros vão dizer que Odudua criou a terra. Isso é hiperdivinização do orixá. Existe uma história, e eu estou contando isso num vídeo chamado Gênese Yorubá, baseado em fatos, história em prova, em documentos. Porque qual é o problema da nossa religião? Devido a tanto conhecimento passado por oralidade, sofremos muito com isso, porque todo mundo inventa um negócio de uma lenda e lendas que não têm coerência. Eu vou falar disso nesse vídeo ainda. Então, eu anotei aqui no computador, porque eu sou muito prolixo e eu posso me perder aqui no meio do caminho. Então, para que isso não aconteça nesse vídeo, como a gente tem um tempo específico, eu preciso ser muito preciso com vocês aqui. Então, eu já citei para vocês como é que um ancestral da gente que foi vivo, ele se diviniza, né, de acordo com a desenvoltura dele como pessoa. Ele vai fazer atos de bom grado de acordo para toda uma comunidade, a favor de toda uma comunidade, e ele vai ser louvado como orixá. Irumolés e o lado religioso. Vamos entender só uma coisa. O Irumolé, né,
ou orixá origuns, ou omobibis, que vão ser considerados como primeiros orixás, é a mesma coisa. Inclusive, os irumolés também são citados dentro da cerimônia do Ipadê. A palavra Ipadê é ofertar padê para uma entidade em nível específico, que é Exu. Essa semana eu vi um rapaz de Recife comentando que a palavra Ipadê significava reunir, não é. A palavra religião ou religare se fala em religar com alguma coisa, que nada tem a ver com o nosso culto de orixá. E aí o cara teve a asneira de dizer também que existia Ipadê para o Batalá. Mas isso é a viagem dele lá, deixa ele lá. Eu só queria que ele me provasse isso dentro de alguma lenda de Ifá ou baseado em algum fato, em algum documento, ou até mesmo do próprio povo da Nigéria, dizer algum nigeriano da tribo de Ile-Ife dizer assim, não existe Ipadê para o Batalá. Até então, se existir, eu estou pedindo desculpa aqui, né? Mas até então, em 23 anos de religião, né, e mais 10 de convivência com as pessoas, eu nunca ouvi falar. Mas vamos lá. Existem dois orixás que especificamente existem ritos próprios para eles. Eu estou falando aqui de Exu e Ossanho. Ossanho com a cerimônia da saçanha e Exu com o Ipadê. Mas é muito importante salientar que não é simplesmente despachar a porta ou despachar Exu, que é o nome totalmente errado. O não está despachando o Exu, não é. A cerimônia do Ipadê é uma cerimônia muito importante, onde invoca todos os irumolés, grande maioria dos orixás funfuns e grande maioria dos orixás origuns. Ah, mas se tem dendê no meio, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Uma coisa é a simbologia das mulheres de Exu, Epô, Ecô e Oti, né? E a outra coisa é as rezas que se fazem dentro da cerimônia do Ipadê, porque Exu é considerado o grande mensageiro. Para nós da tradição, Exu foi discípulo de Orumilá, ou seja, ele também foi iniciado para o culto. Aliás, segundo a tradição, todos os orixás foram iniciados para o culto a Ifá, para que soubessem seu caminho e que despontassem como grandes pessoas. Mas vamos para fato real agora aqui, né? Já citei para vocês que os irumolés eles têm uma história, mas a hiperdivinização do orixá é que é complicado. Por exemplo, mais uma vez ressaltando o vídeo que eu fiz, né, falando sobre a gênese, a suposta gênese urubá. E por que suposta gênese? Porque todo fato é possível de contestação. Eu não estou aqui pregando a verdade. O que eu estou te falando, o que eu estou falando aqui para todos vocês que estão me assistindo, é simplesmente fatos que são mais palpáveis à nossa crença, coisas que eu posso fazer. Não, realmente há uma coerência nesse fato aqui. Como por exemplo, bom, Lamurudu foi um grande rei do Oriente Médio, pai de Odudua, que ele foge do Oriente Médio por causa da Guerra Santa, onde como ele é um rei que é politeísta, ou seja, ele acredita em vários deuses, ele tem uma fé que é muito expansiva, e ele tem uma pessoa que faz o oráculo para ele, ou seja, o consultor espiritual dele chama-se Orúmila. Por sua vez, Orúmila era estudante da geomancia, que era o ato de tefar o chão, a areia no Oriente Médio, e fazer previsões com esta. Na variante é muito diferente, se você vê traços de geomancia, é muito diferente do culto do tefado de Ifá de hoje. Mas a própria palavra aláfia é oriunda do Oriente Médio, o próprio jeito de tefar a terra, essa palavra tefar, já vinha do Oriente Médio. Então só é mais uma prova que os omobibis ou orixás origuns são todos provenientes do Oriente Médio. Nessa viagem, o rei Lamurudu ele vai morrer. E o seu filho mais velho, Odudua, que também tem o seu nome contestado, como nesse vídeo que eu fiz da possível gênese urubá, poderia ter se chamado Nirode, onde ele também aparece dentro da Bíblia, relatos falando a respeito de Nirode. Muito bem, senhoras e senhores, para deixar bem claro aqui, na morte de Lamurudu, o seu filho mais velho vai assumir o reinado. E a gente está falando de Odudua, como eu já citei, também conhecido como Nirode. Quer tirar essa dúvida? Vai lá no meu vídeo, lá tá falando da Gênese Yorubá, vai lá, tem parte 1, parte 2. Tá falando também tá falando de qualidade de orixá, e você vai entender melhor o que eu tô dizendo para você aqui. Então vamos lá. Quando Odudua assume, né, ele vai receber tudo que era do pai dele, inclusive os exércitos, o dinheiro, e vai continuar com o mesmo sacerdote. E a gente está aqui falando mais uma vez de Orúmila.
E quem vem nessa comitiva que é aprendiz de Orúmila, a gente está falando aqui de Oxumaré, Exu e Ossan, todos três, segundo a tradição iorubá, são babalaôs e foram discípulos de Orúmila. O que acontece? Exu, por sua vez, ele desenvolve, vamos entender uma coisa, existem determinados odus que vão falar da autoridade espiritual que cada um nasce. Ou seja, nós já nascemos predestinados a ter as nossas predisposições espirituais. Pessoas que nascem para ser sacerdotes e pessoas que não nascem para o sacerdócio. Ou seja, não confunda a vontade de ser com a vantagem de poder ser. Existem pessoas que nasceram com a predestinação de serem sacerdotes e não querem. Existem pessoas que não são sacerdotes e querem naturalmente ser sacerdote, quer na tora impor uma coisa que não está no caminho. O cara compra casa, ele faz barracão, não fica com filho de santo nenhum, não nasceu para a função. Então não adianta tentar. Então vamos ser bem claros. Exu, ele nasceu com a energia e com o ofó, com o poder de abrir portais e magias. Daí a ligação de Exu ligado a todos os ebós. Oxumaré, por sua vez, desenvolve uma energia telúrica muito potente, onde ele consegue desenvolver e ele já traz a autoridade espiritual da ligação entre o Orum e Aie, a água e o sol, a água e o céu, que nada tem a ver com o homem que virou cobra, mas ele tinha poder de evocar serpentes e outros animais, que depois, ele no meio dessa migração, onde todos vão se separar em um determinado momento, ele vai para o Egito, e as pessoas vão começar a fazer o culto de Idã, ou da grande Idã, da grande cobra. Inclusive, biblicamente se relata que Davi entrou na cidade de Ai com uma bandeira de cor rosa, com uma cobra desenhando, mordendo o próprio rabo. Que depois, mais tarde, no século XV ao século XVIII, mais ou menos, no Benin também vai se fazer o culto de Dambala e Dambalauedô. Mas isso é um assunto para um outro vídeo, a gente não pode misturar as coisas aqui. Então, se eu já sei que o Xumaré estava junto com o Exu e Ossan na vinda de Odudua até chegar na cidade de Ireifé, é uma prova contundente que o Xumaré e Oluaê não são contemporâneos, certo? Vamos só lembrar desse pequeno detalhe aqui. Eu já tenho o Oxumaré lá falando já do século XV, desculpe, lá do século VI, século VII mais ou menos. Eles já estão aqui, Exu, Ossan e Oxumaré, Orúmila e o próprio Odudua. Chegam até a cidade de Ireifé e vão invadir essa cidade. Vai matar toda a dinastia que tem. Vamos lembrar agora de um pequeno detalhe que é muito importante. Os muçulmanos não são negros. Os muçulmanos têm a pele do tom igual à minha, certo? Então eles criam barba, em sua grande maioria. Talvez esses primeiros não criassem porque eles não acreditavam em Alá. Eles não tinham, eles eram politeístas, eles não acreditavam em Alá. Então eles não eram muçulmanos e não criavam barba, eles não tinham isso. Então vamos pegar do primeiro raciocínio, né? Se você mora numa comunidade, imagine os índios. Quando viram os europeus brancos e diferente deles, aquilo gerou uma certa admiração. E da certa crença poderiam ter achado também que eram deuses. E isso aconteceu no território que mais tarde seria lembrado como território Urubá. Até então a cidade de Oió é inexistente. Existem pequenas cidades, mas Oió ainda não existe. Isso a gente está falando aqui do século VI, século VII. Beleza? E o tempo vai se passar. Odudua vai invadir a cidade de Ireifé. Vai matar o primeiro Obatalá. Vamos se prender esse pequeno detalhe aqui. Ó. Se ele mata o primeiro Obatalá, não é parente dele. Ele chegou, o cara estava lá. Ele matou o cara, a família toda do cara, para que a dinastia não sobrevivesse. Quando ele chega no castelo, a negrada, todo mundo é preto, vai ver um cara com uma pele com uma tonalidade diferente da deles. Primeiro, que cara diferente. A gente nunca viu isso aqui. Depois ele vai ter um filho. Depois não, ele já vem com o filho dele, né? O Dudua já tem um filho, já tem um primeiro filho chamado Oxerê Mabô, que mais tarde será conhecido também como Obatalá, e um filho chamado Ogum. Ogum já tem a pele escura, que provavelmente era filho dele com alguma princesa escrava presa em algum lugar, né? Que o nome também não é relatado da mãe
desses orixás, que mais tarde serão conhecidos como orixás, que foram seres vivos normais como nós. O que acontece? Quando Odudua ascende ao trono, ele vai ser intitulado como o segundo Obatalá. Então prestem atenção nesse detalhe. Obatalá, o rei do povo de branco. Como é o nome dele? Odudua, certo? Depois da morte de Odudua, quem assumiu o cargo é Oxeremabô, que também vai ser conhecido como Obatalá, daí a confusão. O rei do povo de branco, o pai dele, Odudua, assume o trono, vai morrer. Depois da morte de Odudua, Oxeremabô assume e Oxeremabô perde a identidade dele. Ele vai ser chamado agora de Obatalá, Obalufã, Omoguian, e as pessoas vão confundir. Dizer que no Brasil, eles vão criar no Brasil 3 Oxalá. Por quê? Por conta do catolicismo, por conta da diáspora. E por que isso vai acontecer? Porque é Deus Pai, Deus Filho e Espírito Santo. Aí o povo vai criar Oxalá, Oxalufã e Oxaguian. Aí você vai me perguntar, tá, mas peraí, tá errado. E por que meu Oxalá fica em pé se o Oxalá do meu irmão fica abaixado? E isso é um tema para um próximo vídeo, que é depois desse, que eu vou explicar para vocês por que isso aconteceu. Na verdade, eu expliquei. Só vou provar para vocês que isso também é outra lorota do candomblé brasileiro. Então vamos lá. Estou falando que é lorota, mas não estou desfazendo de ninguém não. Quem quiser cultuar, continuar cultuando, que eu aprendi assim, mas alguma coisa eu não estava batendo, foi quando eu fui procurar informação. Então beleza, então eu já sei que Obatalá, que Oxalá, ele nunca viu Oxeremabô, melhor dizendo, ele nunca viu Nanã na vida dele. Já começa daí, eles nunca se bateram, nunca se encontraram. Mas tá tudo massa, certo? Até então, vamos voltar um pouquinho aqui no vídeo, certo? Até então, Odudua tá vivo. Então Odudua vai ter Oxeremabô como filho e vai ter Ogum. Alguns escritores vão dizer também que ele teve um terceiro filho chamado de Ocambi, beleza? Mas vamos puxar da primeira versão, que aqui eu acho mais coerente. Então, ele tem um filho chamado Oxeremabô e outro filho chamado Ogum. Como Oxeremabô ele tem uma deficiência de tonalidade de pele, ele é albino, provavelmente o próprio Odudua carregava essa genética desse defeito. Ou seja, não se tinha melanina suficiente no corpo de Oxeremabô para que ele pudesse enfrentar o sol e nas cruzadas enfrentar as pessoas, mas ele não era fraco. Ele tinha uma deficiência de pele. Porém, ele também não comia o dendê por conta de problemas que são ligados às pessoas que são albinas. Albino não come pimenta, albino não sai de noite, albino não come dendê por ter uma certa fragilidade nos seus rins. Logo, o Oxeremabô não se alimentava disso. Daí está explicado também por que Oxalá não se alimenta de dendê. E tem outro detalhe dessa historinha também. Ah, mas Exu era inimigo de Oxalá. Mentira, ele era da comitiva. Muito por contrário, Exu era muito mais velho do que o próprio Oxalá, né? Já que ele serviu aos propósitos de Lamurudu, que era avô, né, do próprio Oxeremabô. Mas vamos seguir em frente à história. Beleza, então eu sei que Lamurudu foi pai de Odudua, que Odudua tem 2 filhos, chamados de Oxeremabô Ogum, e outra versão vai se chamar de Ocambi, beleza? Vamos seguindo então. Desses dados falados, eu sei também que Orumilá era parte da comitiva e era o sacerdote daquela galera que estava ali, daquela galera real. Beleza, Ogum sai para descobrir novas terras, para expandir Ireifé, porque era necessário ter mulheres, escravos, solo fértil, que a cidade se expandisse e virasse uma economia muito grande. Algumas versões vão dizer que Ogum encontra uma mulher muito bonita, a princesa de uma determinada cidade, que na minha pesquisa eu perdi o arquivo que tem o nome, mas Lacange era uma mulher, filha de rei, né? Durante um processo de sequestro, de tomada de uma determinada tribo, ele leva ela como espólio de guerra. O que seria o espólio? É tudo aquilo que o cara consegue tirar do lugar, pilhagem, na verdade, né? E ela é levada até a cidade de Ireifé. Como o costume é patriarcal, o que é que vai acontecer? Odudua se apaixona por ela e toma ela de assalto e toma ela de Ogum. Alguns escritores da época, como Popola, como Afolabi, vão dizer que o próprio Ogum abriu mão de Lacange, porém ele já tinha se deitado com ela e ela já estava grávida, que vai dar origem ao menino de nome Oranian. Mas peraí,
Oranian é filho de Ogum ou filho de Odudua, pouco importa pra gente aqui. O que a gente sabe é que a genética é a mesma. Se é filho de Odudua ou se é filho de Ogum, não vai importar, ele vai nascer com sangue real. Ponto. Mas aí vão dizer assim, não, Oranian tinha duas cores. Vamos lembrar que Oxeremabô é filho de Odudua, certo? Se é filho de Odudua, essa genética imperativa veio do pai dele, que gerou ele albino. Logo, se também ele é pai de Ogum, Ogum vai carregar traço genético. Se o filho for de Ogum ou se for de Odudua, vai ficar difícil da gente saber, porque os três, o Obatalá não, o Oxeremabô, que mais tarde será conhecido como Obatalá, o próprio Odudua e o próprio Ogum, tem quase a carga genética parecida, porque o Odudua é pai de Ogum e é pai de Oxeremabô. Se qualquer um dos três fizesse filho de Lacange, teria a mesma condição de um menino nascer com o próprio vitiligo, ou seja, era uma parte de cor natural morena ou escura, porque provavelmente Lacange era de cor negra, com a genética imperativa do pai, né, ou do suposto irmão Ogum, ele nasceria com essa questão, essa tendência a ter o vitiligo. E ele tinha. O que acontece? É agora que o caldo vai engrossar, que começamos a falar da família Agi. Então eu já sei que o Xumaré era orixá Origum, era um babalaô ligado à natureza. Desenvolveu essa magia com ele. Já não fazia parte desse contexto da tal família Agi. E aí eu já sei que Ogum é possivelmente o pai de Oranian, que na história Oranian cresce e vai invadir a cidade junto com o seu pai ou irmão Ogum, e eles vão se separar em determinado momento por conta de uma briga. As brigas são ferrenhas, né? Ogum vai para um lado norte e o próprio Oranian ele vai descer mais para baixo em direção ao oceano. Só que ele vai se deparar com um babalaô que diz para ele que uma cobra encantada vai levar ele para um determinado lugar. Isso daí já é a qualificação do orixá como se fosse um deus supremo. Tá, mas vamos acreditar nessa história. A verdade é que Oranian vai até determinado local e vai fundar uma cidade de nome Oió, onde vai fazer muitos acertos econômicos com outras tribos do lado e vai criar um bloco econômico muito grande. E essa história vai se passando. O próprio Oranian, agora vamos prestar atenção em alguns detalhes da história que eu vou contar para vocês aqui. Prenda-se agora no prefixo an. Então, Oranian vai invadir o Benin e vai fazer um filho de nome Chaponã. E aí ele também vai invadir outra cidade do Benin e vai pegar como espólio uma mulher de nome Torossi, onde ele vai levar Torossi para a cidade de Kossô e vai nascer um menino de nome que a gente vai conhecer como Xangô, mas o seu nome é Olufiran, né? Então a gente tem Chaponã, Olufiran, filhos de Oranian. Então eu sei que o próprio Oranian, o pai de Xangô, né? O pai de Xangô, que na verdade tem o seu nome como Olufiran, que mais tarde se outorgará Xangô, é o mesmo pai de Chaponã, que mais tarde também será conhecido como Obá Oluaê. E aí o pessoal tem essa treta de dizer que quem é de Xangô não pode ter uma coisa, não pode ter outra. E isso daqui é história, isso aqui não é conversa não é Itã, é história, né? E por que essa história ela é verídica? Porque ela está nos papiros do castelo da cidade de Oió. Em Lagos você encontra essa mesma informação. Existem relatos e documentos reais. Prova disso que nós já estamos na 74ª dinastia do castelo de Oió. Ou seja, a história não é mentira. Então fica por aqui só o raciocínio para vocês pensarem. Se eu já sei que existe uma árvore genealógica da família de Odudua até chegar em Olufiran, que se outorgará Xangô, e já está sendo bem claro que o próprio Oranian é pai de Chaponã e pai de Xangô, como que existiu a família Agi. Vamos embora para o segundo detalhe para a gente entender aqui. Agora vamos para as lendas que não têm coerência. Beleza. A Lindra de Omolu ser velho. Mas peraí, se ele é velho, ele nasceu de uma mulher mais velha do que ele, porque as pessoas acreditam que Nanã é uma velha coroca caquética. Se ela é velha coroca caquética, como é que ela conseguiu engravidar? Já começa daí. Como é que uma velha caquética engravidaria? Beleza. Agora vamos embora para o mais contundente da lenda. Como é que essa velha caquética prenha com a barriga enorme, essa mulher sairia
de uma cidade específica do Benin. Estou falando onde ela é cultuada, certo? Eu não vou nem dizer de onde ela morava. Existem relatos escritos que ela disse que ela habitava Savé, né? Que é no Benin. Só que ela tem por seu culto natural na cidade, no país do Benin, na cidade de Savé e na cidade de Opará, que as pessoas chamam de Yansan-Apará ou Opará, que é o nome de uma cidade dentro do Benin. Então, se ela é cultuada no Benin, então ela provavelmente viveu naquela cidade. Pasmem vocês que o Benin não tem praia. Para você chegar na costa do Benin, você tem que descer mais ou menos uns 3.637 mil quilômetros andando. Daria quase 8 meses de andada da onde ela estava até chegar na praia. Vamos levar em consideração também que Emojá, ela viveu na cidade de Abel-Kutá, estritamente em uma cidade de nome da cidade de Labará, onde ela viveu, onde ela teve seu reinado na cidade de Labará. Então, seria mais ou menos uns 2.537 quilômetros andando até chegar à beira da praia, para chegar lá e encontrar uma velha parindo um bebê cheio de cicatriz, torto e aleijado, onde Iemanjá criaria ele. Não há muita coerência nesse Itã. Vamos embora para o segundo Itã também, que não tem nem pé nem cabeça. Exu ser inimigo de Obatalá, já está respondendo desde o início, ele era da comitiva do pai de Obatalá, então não teria muita coerência essa história de dizer que ele deu um banho em carvão. Não foi. O Molu ser inimigo de Xangô. Existe um detalhe nessa história: inimigos eles não foram declarados. A questão é que Torossi tinha um ódio mortal do próprio Oranian. Ela foi sequestrada, ela foi estuprada, e vamos entender o estupro assim: ela foi pegar à força na tora, teve que casar com um cara na tora, não foi assumida como rainha, mas ela envenenou seu filho o tempo inteiro. Isso é muito provado até no próprio Oriki de Olufirã, o Oriki de Xangô, Obá que Queremi Orixá Abade Okolo do Macê. Ela está dizendo: meu pequeno rei, sente no meu colo, Obá que Queremi, meu pequeno rei. Iabá e Adjoko, né? A sua mãe, né? A sua cuidadora lhe contará a história, sente no meu colo. E aí ela vai dizer: Obairu, Olocoará, Macecoará, Odé. E aí quem conhece de Candomblé e tradução vai saber o que ela estava dizendo. Ou seja, ela estava insuflando ele o tempo inteiro a se vingar das pessoas que eram inimigas dela. Um outro pequeno detalhe: teve um cara aí, um Iaô de 2 anos aí na internet, que estava dizendo que saudosa Macota Valdina, uma pessoa que eu convivi, que eu conheci, ela estava errada porque ela estava segurando o sharing. Sua cargo de curiosidade, o sharing não era na mão dos homens, eram sacerdotisas do culto a Xangô que manipulavam o sharing, só para que vocês entendam. A palavra Yamobá vem disso. Aqui no Brasil, eles criaram o culto dos Obás para proteção das casas, que a gente vai citar isso também em outros vídeos, que era para casa ser protegida, as casas eram invadidas o tempo inteiro. Então você precisava de personalidades, então teve que se criar o Conselho de Mobá, que disseram que eram os 12 ministros, que só existem aqui no Brasil por conta da diáspora e por conta do desespero das Yalorixás também, né, das suas casas e seu patrimônio está sendo dilapidado por pessoas que não tinham nada a ver com a história em si, beleza? Então, chegamos ao final desse vídeo e fica bem claro da existência da suposta família G. Só vamos recapitular para ficar bem claro. Então, no século V, eu tenho século V, século VI, século VII, mais ou menos, a história não é tão precisa, mas o relato está sendo bem claro, né, que o que são orixás, por que eles foram cultuados. O próprio Oxumaré estava na presença de Exu, Orumilá, estava na presença de Ossan e foi um grande babalaú. Logo, ele não estava lá no século XVII com supostamente Nanã, que a gente chama de Nanã aqui no Brasil, mas ela tem um nome, né, conhecido em terras urubás como Anabiocô, né, que a gente aqui no Brasil chama de Nanã. Então, eles não se conheceram, eles não se viram, né, ou seja, o próprio Oluaê é um pouco mais velho do que o próprio Olufirã, que foi criado na cidade de Kossô, que por isso que Xangô é conhecido como Obá Kossô, que foi a terra onde ele nasceu e foi criado, e tem no sangue, e o sangue dele não é puro Yorubá, porque a mãe dele era do Benin, ou seja, ele tinha sangue misto.
Um outro detalhe, o pai dele tinha sangue muçulmano, mas tinha nascido em terras que mais tarde seriam conhecidas como terra Yorubá. Esse outro detalhe a gente já deixou bem claro aqui, né? Então, o Xumaré é considerado como o orixá Origun, junto com o Ossan, junto com o próprio Orunmila, o próprio Odudua, o próprio Obatalá e o próprio Ogum, certo? Então nunca se encontraram o Nanã na história. Logo depois dessa transição toda de um nascendo, outro nascendo, e a gente já está falando aqui do século XV e século XVI, vem o nascimento do próprio Olufirã, que vai ser o quarto Obá do reino da Cidade de Fé, até a queda no século XVIII, né, pelo propiciar da condição do tribo Fulani, os povos Fulani invadiram a cidade junto com alguns muçulmanos que invadiram a cidade, levando a derrocada, isso já em 1835, em alguns relatos, e outros vão dizer que foi em 1860. A verdade é que a cidade caiu por conta de alguns impropérios do próprio rei. Valeu, pessoal, eu espero que fique bem claro. Quero deixar bem claro para vocês aqui, eu não sou o rei da verdade, mas esse relato é muito importante, foi um relato histórico. Existem as fontes das pesquisas que estão todas contidas no vídeo que eu já fiz antes desse aqui, que é o vídeo que fala da suposta Gênese Yorubá. E por que suposta? Porque realmente alguém pode contestar esse vídeo, claro que com base histórica e provando tudo isso. Meu nome é Shulayonan Mobakulodei Ijifaiolá, meu contato está aqui embaixo. E sigam o nosso canal, curta nosso vídeo, publique isso. E mais uma vez dizendo, eu não estou aqui para desfazer de nada que veio da diáspora. Só deixando bem claro que não tem muita lógica e muita coisa que a gente cultua. Ou seja, a família Agi, ela nunca existiu, pelo menos em território iorubá. Mas se você faz esse culto para o orixá e faz com fé, faz com amor, continua fazendo porque está tudo certo. Mais uma vez, obrigado pela sua audiência, pela sua paciência. E até o nosso próximo vídeo. Ara o bebê tiriri lona. Exu tiriri, ara o bebê tiriri lona. Exu tiriri.